peixes, isso é extremamente importante, né? Nesses animais que conquistam o ambiente terrestre, por conta de estarem num ambiente menos denso, agora a região axial perde importância e a região apendicular que se transforma. Surge a necessidade de um pescoço articulando a cabeça. E outras modificações para respirar, por exemplo, os pulmões, sistema circulatório, a proteção da pele. Você lembra? Isso nós vimos na parte das rãs, né? Mas a evolução não tem fim. Aqui houve uma outra diversificação. Tá? Dentro da lisanfíbia está a anura. Tá bom? Lisanfíbia é o nome que recebe os anfíbios atuais. Tá bom? Aqui houve uma diversificação, que no material de vocês é conhecido como ovo amniótico. Né? O ovo amniótico. E aqui começa o nosso primeiro problema, com relação às relações de parentesco. As tartarugas têm uma morfologia muito semelhante com os primeiros anfíbios, que é um crânio totalmente fechado. Se vocês se lembram, eu comentei, é um crânio sem nenhuma abertura. Você se lembra disso? Né? Que é chamado de anapsida. Psida, abertura, ana, sem abertura. Então, no início eu estou falando, no início da anatomia comparada, Owen, 1850, até quando eu fiz biologia com a Silene, as tartarugas eram tidas como uma das primeiras linhagens a se diversificar dos grupos de amniota. Então as tartarugas estavam aqui, na base. Cada vez mais, essa hipótese vem sendo questionada. Esse é o corpo. Exato. Tartaruga é o corpo. Ninguém sabe o que a tartaruga é. Mas cada vez mais se acredita que a tartaruga na realidade é um grupo muito derivado. O que isso quer dizer? Que em vez de ele ser um grupo muito basal, que se originou muito cedo, ele surgiu temporalmente lá na frente, muito depois. Qual é o problema das tartarugas? E se vocês depois tiverem um pouco de curiosidade... Hã? Não é só isso. O problema é que tartaruga é um grupo muito antigo. Muito antigo. E desde que ela surgiu, ela é tartaruga. Os fósseis mais antigos de tartaruga devem ter uns 340 milhões de anos. E quando você olha para o fóssil, é igual. O crânio é a mesma coisa. O cargador é igual? Uns 340, no mínimo. Já tem carapaça, já tem plastrão. Isso aqui é uma das características que mais dá problema para as pessoas, que é a articulação das cinturas. A nossa articulação é fora da caixa craniana, da caixa torácica. Está aqui, né? Nas tartarugas é dentro. Ela migrou, ela está dentro das costelas. Sim, a biologia evolutiva, a biologia desenvolvimentista não consegue explicar. Então ninguém entende o que a tartaruga é. O que se admite hoje? Há duas hipóteses relativamente robustas. Que as tartarugas seriam alguma coisa mais próxima de jacarés e dinossauros. Ou que as tartarugas seriam um animal mais próximo dos lagartos e das cobras. Está fechando de plesiomorfia. E o problema de plesiomorfia é o seguinte: para você entender uma plesiomorfia, você precisa de um arranjo filogenético. Vou te dar um exemplo. O crânio totalmente fechado sempre foi interpretado como uma condição plesiomórfica. Por quê? Porque o ancestral de todos eles, que está aqui, vou desenhar ele, tá? A título só de ilustração, estaria aqui. Na realidade, não ancestral, mas um monte, porque isso aqui é um monte de grupos. Todos eles tinham um crânio fechado. Então,
Quando se pensava em explicar a morfologia do crânio de uma tartaruga, as pessoas diziam, é uma condição plesiomórfica, devido à retenção de uma condição ancestral dos primeiros anfíbios que invadiram a água. Só que agora, que nós pensamos nas tartarugas não como um grupo primitivo, e sim como um grupo derivado, nós olhamos para isso e pensamos não em primitivo e sim em derivado. E aí a interpretação dessa condição do crânio deixa de ser plesiomórfica e passa a ser derivada, apomórfica. Então, por que nós ficamos insistindo nisso? É para que vocês primeiro entendam de que a questão filogenética é um raciocínio, é uma forma de treino. Vocês têm que treinar isso. O uso das palavras, talvez ele é importante, mas fundamental é entender os conceitos. Acho que depois dos conceitos cimentados, da ideia em si, o uso das palavras fica mais natural. Mas o importante é entender que a interpretação da morfologia, ela, ou de qualquer outra condição, pode ser do comportamento, ou pode ser do DNA da molécula, depende necessariamente de uma estrutura filogenética de comparação. Tá, mas uma característica muito legal que todos esses bichos tinham, além da condição do crânio, era que a mandíbula é feita por um conjunto de ossos, vários ossos, vários. Bom, surge o lobo amniótico, e aqui acontece uma diversificação muito importante, porque ela diz respeito a nós. Surge uma linhagem muito antiga, que se chama sinápsida. Vocês sabem quem são os sinápsidas? Quem? Nós. Ou seja, quando vocês pensam, olha só como interessante a questão evolutiva, né? Durante muito tempo, as pessoas achavam que nós éramos o pináculo. O fim terminou em nós. Um super animal. É, nós somos o máximo da criação. No entanto, a filogenia mostra que, na realidade, nós somos um grupo muito primitivo. I agree. Teoria do caso voltada ao coisa do criacionismo da Bíblia, que diz... Não era só uma questão criacionista. Deixando o criacionismo de lado, tinha muitos biólogos, não eram todos, que achavam que nós éramos criaturas muito evoluídas. Tinha um monte de coisa. A parte racional humana, mesmo aquele que não era criacionista, entendia isso como humano, nossa. Até hoje. Pergunta para um engenheiro o que ele acha dele. Ele acha o supra-sumo da cocada preta. Esse povinho que estuda na USP, por exemplo. Aí piorou. Um juiz. Cara, eu tô... Ele é muito claro, na mata, nós viemos dentro da savana africana. Coloca a gente hoje lá, sem a nossa tecnologia, você não fica 24 horas é muito pra ficar vivo. Não, tem outra... Você vai ter comida fácil de grande predador facilmente. Por quê? Porque nós perdemos já o costume de estar no ambiente dele. Então, perfeito, depende do que você está falando. Não, mas tem... Mas, espécie perfeita. mas ó, Amélia, tem uma coisa que o Paulo pensa quando ele fala em perfeição. Ele fala em bom. Em bom. E isso não é verdade. Bom. É bom, melhor, ótimo. Isso não existe. Vou te dar um exemplo. Hoje estou com uma baita dor de joelho. Meu joelho esquerdo está doendo muito. Eu não acho o joelho... Não é DNA, mas poderia ser. Mas a título de comparação não importa. Eu não acho o meu joelho perfeito. Pelo contrário, se tem uma região da nossa anatomia que apresenta uma série de falhas decorrentes da nossa postura, é o joelho.
Isso não é perfeição. Eu te digo mais ainda. A postura bípede das aves é milhões de vezes mais eficiente que a tua e que a minha. Se eu for comparar você perfeito e a ave perfeita, eu diria que você perdeu. Bipedia. Então, quer dizer, nós estamos acostumados a pensar dessa forma. Tem uma questão religiosa, mas também talvez tenha uma questão anterior a essa. Nós somos objeto e observador. Isso sempre vai nos colocar numa posição comprometida quando nós formos fazer qualquer tipo de conclusão sobre isso. E isso é muito bem avaliado quando você faz uma história sobre o conjunto de hipóteses que foram propostas para entender os fósseis que existiam sobre humanos extintos. Todos eles, essas ideias, repletas de noções de perfeição, de melhora. Não há. Simplesmente, você e eu somos tão perfeitos quanto o jacaré e o sapo. E em termos evolutivos, se nós formos pensar realmente quem é derivado, eu vou mostrar para você. Aqui surgem os arcosáurea, tá? E aqui surgem os lepidosauria. E dentro dos lepidosauria, aqui surgem os arcosáurea, aqui surgem os lepidosauria, isso aqui é lepidosauria, e dentro dos lepidosauria há uma diversificação, tá? Vou simplificar, que são os lagartos e as cobras. Ó, Gerson, temporalmente, isso aqui muito antes do que isso aqui. Você quer saber quem é mesmo muito evoluído? Quem é mesmo muito derivado? A cobra. Só que quando vocês olham para uma cobra, vocês pensam em algo atado, algo primitivo, algo arrestado, algo que se perdeu. Mas mais do que isso, não tem pata, rasteja. Há uma série de conceitos, um moralismo, um certo e errado. A nossa intenção aqui, eu acho que a grande intenção que vocês deveriam ter, como biólogos em parte que vocês estão se formando, e como professores, é mostrar exatamente uma realidade material. Para te colocar dentro de um plano real de existência, no mundo natural. Você é só mais um. Sem preferência. Sem preferência. Em termos temporais, na realidade, está tudo no mesmo nível. Então tá, na temporalidade. Exato. Não. É tudo com temporalidade, não atual. Exato. Como chegar na base? Então, não há uma questão. As diferenciações aconteceram entre equivalentes, pelo registro que nós temos. Sim. Né? Agora, o que ele nota aqui é que, antigamente, houve uma corrente de evolução que entendia a palavra evolução como um português comum, na ideia, com a intenção de melhoria, aperfeiçoamento e ser melhor. Essa corrente, há tempos, ela deu espaço para a filogenia por conta de todo esse arcabouço de conhecimento que veio depois, certo? Então, hoje nós sabemos que, você dizia assim, eu assisti uma aula de uma professora maravilhosa que falava assim, orquidácea. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Ela é maravilhosa. Mas eu lembro dela dizer, orquidácea, observe quanto mais complexo, mais evoluído ela é. Essa é a ideia de melhor. É essa a ideia que caiu. Deu lugar à ideia com fato.
e conhecimento que veio depois. Então, essa visão é a visão atual, resultado dos conhecimentos que temos atualmente. Ou seja, é a fonte. Certo? Na realidade, tem uma questão um pouco mais profunda ali, quando você fala em perfeição. A biologia já foi uma ciência extremamente influente na sociedade. E não estou falando de sociedades antigas, estou falando de sociedades modernas. Mais ainda, uma série de ideias políticas, sociais, elas tiveram uma forte influência em cima da noção e da percepção que na evolução nós estávamos no final. Mas as pessoas iam mais a fundo ainda. Os cientistas da época, a ciência é uma criação europeia, ocidental. Para esses cientistas, não era só o homem, não. Era o homem branco, vitoriano, que era melhor dos outros. Não, o ariano veio depois. Depois. Então, essa ideia, essa percepção, foi publicada e sustentada numa série de trabalhos científicos extremamente influentes, onde se apresentava um conjunto de evidências extremamente robustas para sustentar por que o homem branco, loiro, era muito mais evoluído que o negro, que o chinês. E as evidências não eram banais. Diziam respeito à fisiologia, à anatomia, à acuidade visual. Mas olha só que louco. O que nós sabemos hoje é que, na realidade, todos os homens descendem do negro. E que o negro tem todos os caracteres. Exato. Então, não é questão de preferir, não. É que é assim. É um conjunto de genes que determina a tonalidade. Mas quando um gene sofre uma mudança, ele pode continuar viável na característica, dando uma informação, uma receita da característica, só com uma leve mudança. E essa mudança pode produzir uma mudança externa, fenótipa. É isso que acontece, que veio acontecer. Digamos uma sequência de 3 pares genéticos, cada um foi teve essa mudança, se tornando recessivo, foi deixando de ser dominante. Então, digamos que eu coloque assim, o negro é azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão. O que é o branco? O branco é azão, azão, bezinho, 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 ou seja, ele é o recessivo, e seguindo uma graduação de muladre, o quanto o gene recessivo está ligando, você tem beijo, mulato escuro, mulato médio, claro. Quer dizer que todos os genes do livro são Nesse sentido, Albertino, ele é, por exemplo, se a gente pensar que ele é o ancestral de todos, né? Certo? Onde estão a base genética da humanidade? não, a humanidade surgiu na África. Eu entendo o que é Um exemplo é resistência muscular e muscular. Mas a questão não é muito essa. superior e muito mais eficiente, muito mais eficiente a resistência muscular que a sua. Isso é provado nas Olimpíadas. Então, eu queria fazer 2 comentários. O primeiro que eu já fiz, mas que eu já fiz, eu vou repetir. Vocês já viram aquele filme Django Livre? Já. Assistam. Tem um momento em que o Leonardo DiCaprio, ele fala sobre a supremacia do branco, aponta um negócio no crânio dos negros que tem. Aquilo era hoje é uma pseudociência chamada frenologia, que por muito tempo foi muito influente. E a galera publicava artigos e mais artigos sobre regiões no cérebro que eram mais desenvolvidas em uns e menos desenvolvidas em outros. Hoje a gente sabe que isso é uma pseudociência, sabe que não é um caso que
a coisa deu errado e hoje a gente sabe que a coisa não funciona bem assim. Mas por muito tempo aquilo era uma ideia defendida por muita gente. Outra coisa, sobre essa coisa social das raças, essa interação da ciência com a sociedade, em específico em relação às raças, tem um livro muito legal que chama Causa Sagrada de Darwin, que fala um pouco sobre como a ciência buscava defender a escravidão e como Darwin, ao formular sua teoria, também buscou tentar derrubar essas ideias, porque ele era um abolicionista ferrenho. Não que ele não fosse racista, né? Ele era inglês e vitoriano. Ele achava que qualquer um que não tomasse o chá das quatro era um puta do selvagem. Achava mulheres inferiores. Mas ele era um grande abolicionista e o livro é muito legal, fala sobre isso também. Então, veja só, a questão... Você falou do homem vitoriano ser superior, isso tem com a Terra. Causa Sagrada de Darwin. Não era só. A questão é a seguinte, essa ideia era tão importante que direcionou uma série de políticas sociais. Mas hoje em dia está Não, nós não estamos muito distantes desse tipo de coisas. Nós vivemos momentos políticos extremamente preocupantes, onde grupos extremamente radicais sustentam supremacias com base em linhagens. Eles sustentam que eles são melhores que outros. Mas nós ainda vamos a questões um pouco mais amplas. Há pessoas que veem nos direitos de classes definidos simplesmente por uma questão social. E isso é uma questão muito séria. E não é uma questão banal. Até muito pouco tempo atrás, alguns países passaram por castrações de mulheres seletivas, imigrantes. O Brasil quase, se não aderiu a algumas delas. Grupos de imigrantes europeus chegando nos Estados Unidos, consideradas raças inferiores, polonesas, do leste europeu, as mulheres chegavam em Nova York e eram castradas na hora. Não, 1900 e pouco. Pô, e a gente aí... Não, cara, e ainda mais, nós estamos acostumados a pensar nisso como se fosse coisa do passado. Mas a última grande revolução social foi o nacional-socialismo. E foi uma tentativa muito bem orquestrada, e não foi orquestrada não, muito bem sustentada por uma série de teóricos extremamente influentes sobre a perfeição de entidades. Então não é tão distante assim. E isso só estamos comentando para colocar a vocês quão importante é entender precisamente o que a evolução significa. E qual é o processo e o sujeito da evolução. E mais ainda, já que nós somos objeto e sujeito ao mesmo tempo, qual é o seu papel e quem é você no meio dessa história. Porque, como a Amélia já comentou milhões de vezes, tenho certeza também, eu concordo com ela, que se nós deixássemos existir, muito bem, obrigado. As bactérias iam tomar conta e ninguém ia ficar sabendo. Uma vez você me falou que todas as espécies são extintas um dia. Sim, sim. Está aqui. Está aqui. Está aqui. As espécies, as linhagens, não. Algumas linhagens já se extinguiram. Por exemplo, dentro de Arcosáurea, um grupo extremamente diverso. Entre eles, os Pterosáurea, os crocodilianos, mas centenas de grupos, dos mais variados possíveis, os dinossauros, uma linhagem muito diversa e muito bem sucedida durante o tempo. Por algum processo que nós não sabemos qual, a linhagem simplesmente perdeu toda a diversidade e sobraram relictos dela, representados pelos grupos atuais, que são os crocodilianos, são 4 ou 5 espécies, e as aves. E as aves, descendentes dos dinossauros. É o que sobrou do grupo. A linhagem continua, com uma diversidade mínima. Por exemplo, essas linhagens basais de anfíbios, todas extintas. Todas extintas. E pode